No Arena de hoje você vai ver: equipe de boxe do RN conquista 7 medalhas em Campina Grande. Conversamos com jogadores de ABC e América sobre a expectativa para a estreia do Brasil no Mundial. Museu do Futebol exibe camisas clássicas da seleção brasileira. E a preparação de ABC e América para a próxima rodada da Série D. O Arena está no ar. Alô você, muito bom dia! Brasil estreia hoje contra o Marrocos, estreia de Copa do Mundo. E a você que chega junto do Arena, o meu muito bom dia, seja bem-vindo à sua dose semanal de esportes na TV Ponta Negra. Olha, desde a última quinta-feira que eu tô vidrado na Copa do Mundo, já teve África do Sul, por exemplo, contra a equipe do México, República Tcheca contra a Coreia do Sul, fui dormir tarde, jogo às 11 horas, não paro de pensar no Mundial. E a você que chega junto com a gente, o meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Vamos acompanhar uma vinheta do SBT, a TV Ponta Negra na Copa do Mundo. Bora lá! E hoje, minha gente, que a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo e a nossa repórter Vanessa Florencio foi até a Rua da Copa para saber a expectativa dos torcedores. Hoje, minha gente, é hoje que o nosso Brasil entra em campo e eu já estou aqui ao lado dela, da querida Tássia, para trazer energias positivas, porque hoje tem a estreia do Brasil no Mundial a partir das 19 horas, com transmissão aqui da tela da TV Ponta Negra. E a gente já sabe que esse clima já está invadindo ruas, todo mundo, a torcida brasileira já entrou literalmente no clima. E a gente veio mostrar como é que está toda a preparação de uma conhecida rua aqui em Macaíba, que é a Rua da Copa. Por aqui já está tudo pronto, viu? Tudo pronto, preparado e na torcida para o Brasil. A gente vai mostrar os detalhes para vocês em casa. E claro que eu quero começar mostrando os detalhes daqui, ó, do chão. O número de vezes que o Brasil levou a taça: 58, 62, 70, 94, 2002. Será que 2026 o Hexa vem, minha gente? Será? Essa é a expectativa de todo o povo brasileiro e, claro, do nosso amigo também, o Wellington Potiguar, que sempre está presente nas edições da Copa, trazendo toda essa sua arte aqui para a Rua de Macaíba, a conhecida Rua da Copa. Wellington, esse ano você estava inspirado, começou bem cedo, né? Começamos bem cedo, a gente fez um trabalho em março ainda, né? E fomos pioneiros, graças a Deus, o Brasil hoje imenso, está fazendo aí as ruas, enchendo as ruas do Brasil, para torcer, para trazer realmente esse Hexa para a gente. E, Wellington, esse ano a gente consegue observar pelas redes sociais que está todo mundo, de fato, nessa energia positiva, entrando no clima, porque a gente está vendo, né, a pintura, essa energia nas ruas em vários lugares do Brasil, né? E é algo que estava um pouco perdido, né? As pessoas, uma fazia uma ali, outra aqui, você sempre fazia, mas hoje eu acho que a torcida está mais confiante, vamos dizer assim. Com certeza, a gente faz 24 anos que a gente vem fazendo, torcendo, querendo gritar hexacampeão, e se Deus quiser esse ano não tem diferença nenhuma. Esse ano a gente já bateu o martelo, tá aqui as duas taças, graças a Deus essas taças vão abrilhantar ainda o nosso grito aqui, todo mundo do Rio Grande do Norte aqui na Rua da Copa para fazer aquela festa e gritar campeão, se Deus quiser. E hoje tem a estreia do Brasil a partir das 19 horas contra o Marrocos. Como é que vai funcionar o esquema aqui na rua? Vai estar fechado? Vocês vão assistir aqui? O que é que vocês prepararam para hoje? Hoje a gente vai lotar isso aqui, tem telão, o pessoal tem aqui o bar do local, o pessoal quer comer um churrasquinho, vem pra cá, só torcer junto com a gente e trazer pra gente aquela alegria, veste a camisa amarela, vem pra cá, que com certeza isso aqui hoje vai ferver. Eita, coisa boa, é bom assim. Wellington, vamos mostrar um pouquinho da rua para o pessoal que está em casa. Quem ainda não conhece a Rua da Copa, né? Vamos mostrar o que é que você se inspirou. A gente vê aqui grandes atletas, muitos nomes ali. Tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, Mbappé, o Neymar, né? Porque essa Copa tá ali, vai Neymar, não vai Neymar, vai Neymar, não vai Neymar.
Ninguém acreditava no Neymar. Em março a gente pinta a Rua da Copa, já colocamos o Neymar aí. Foi aquela luta, um dizia que ia, outro dizia que não ia. E assim, graças a Deus, a Rua da Copa mais uma vez bateu o martelo. Dizia, vamos fazer o Neymar. E nós fizemos o Neymar. E o Neymar foi realmente, está na Copa aí, vai ser o homem do gol. Tu acha que ele vai ser o homem do gol? Vamos pra cá, vamos aqui pra pertinho dele. Olha só essa pintura, gente. Impressionante o trabalho do Wellington, viu? Tem aqui Vini Júnior, né? Vários outros nomes aqui do futebol. Neymar, você já estava confiante desde março, é isso? Desde março. Esse cara não tem outro melhor. A gente fala que hoje o cara que a gente tem na seleção é o Neymar. Por quê? Porque o Neymar, em 2022, da Copa, aqui na Rua da Copa, nós perdemos de 1-1. Nós fizemos 1-1 contra a Croácia. Fomos para os pênaltis e na Croácia, 1-1, quem fez o gol foi o Neymar. Eu não esqueço nunca, esse cara é o cara do ex-campeão. Merece estar lá. Merece estar lá, com certeza. E mas o seu filho também está aqui, né? Vamos chamar ele para cá? Vem cá. Já vestiu a camisa do Brasil, tá confiante. Como é teu nome? Iago, você também está ajudando, estou sabendo que você está ajudando seu pai agora nesse projeto de pintar a rua, está inspirado. Como é que foi fazer esse trabalho? Desde a Copa de 2018, estou ajudando ele nos muros, porque o pessoal vem, ajuda também e tal, mas só a parte das bandeirinhas e tal. Mas a parte dos muros só tinha ele, basicamente. Aí eu fui aprendendo, fui evoluindo e estou até hoje ajudando ele nos muros. E é um trabalho, principalmente no rosto, né, dos atletas, é um trabalho realmente muito realista, né? O que é mais difícil para fazer os detalhes? A parte mais difícil é os detalhes, como você falou, a parte de acabamento, né? Acabamento. É tudo muito lindo, né? Impressionante como a imagem é perfeita, parece uma fotografia mesmo, né, Wellington? É isso aí. E o Neymar é obra dele, viu? O Neymar é obra dele. O cara já faz esse trabalho muito bem, tenho total confiança no trabalho do Iago. E assim, se Deus quiser, esse ano a gente tenta ainda a cada vez mais fazer um trabalho mais bonito do que o outro. E a gente conseguiu fazer, esse trabalho já está aí no mundo, correndo o mundo aí, com as gravações que foram feitas aqui. E vocês hoje vai ser, com certeza, a gente é campeão. 2026 termina com 6. O Hexa vem, né? E esse trabalho passando aí de geração de pai para filho, vem para cá. E agora a gente vai finalizar, claro, com o palpite para hoje. Brasil, Marrocos, vai começar como, hein? Esse pé direito? Pé direito. 3-0. Fechou para mim, 3-0, super. Só para começar, tá ótimo. E aí? 3-0 também. 3-0. 3-0. É isso. Confiante aqui, todo mundo preparado, já querendo. E é isso, gente. A festa tá garantida aqui direto da Rua da Copa de Macaíba. Logo mais isso aqui vai ferver, vai estar tudo pronto. Faço o convite aí pro pessoal que tá em casa acompanhar juntinho com vocês aqui. Pode vir? Todo mundo pode vir? Pode vir. O Rio Grande do Norte em peso tá convidado. Vem pra cá, Rua da Copa hoje. 2 telões para fazer a festa, para todo mundo brincar, se divertir e assim torcer bastante e gritar aquele gol que tá engasgado há 24 anos. Esse ano sai. Brasil! 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 É campeão! Eita, eu tenho certeza que a Vanessa Florenzi se divertiu bastante fazendo essa reportagem, mas eu dou por vista como é que vai estar mais tarde, próximo do jogo da seleção brasileira contra o Marrocos. Ali nas 4 horas da tarde, por ali. O jogo é à noite, mas com certeza a movimentação na tarde deste sábado vai ser gigante na, vamos dizer assim, Macaíba Fan Fest. Parabéns ao Wellington, também ao filho. Muito prazeroso fazer e também a repercussão que teve em Macaíba, a Rua da Copa. Agora, eu vou conversar sobre outro ponto de encontro de torcedores brasileiros neste sábado para acompanhar a estreia da seleção brasileira. Vou falar com o gerente de marketing e comunicação da cervejaria Octus. Ele tem um convite para você que ainda não decidiu onde é que vai assistir a seleção brasileira jogar. Vou falar com Wesley Barbosa. Muito bom dia, Wesley. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Vitor. Bom E aí, dia, beleza? Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui no programa Arena e convidar todos para estarmos hoje juntos, a partir das 18 horas, assistindo o jogo da nossa seleção, celebrando, torcendo junto, lá na Octus, na Via Costeira. Serão 4 estilos de chopp à vontade, para beber open chopp, até às 10 horas da noite para aproveitar o jogo, para celebrar junto. Um telão de 4 metros de comprimento,
um telão tão grande quanto esse aqui do programa para a gente assistir o jogo, como se estivesse dentro do estádio, celebrar junto. Lá na Octus, para quem não conhece, fica ali na Via Costeira, nós temos um espaço climatizado para você que está até com medo da chuva, moça que fez o cabelo, não se preocupe, se chover, está tudo guardado, estamos lá com cadeiras disponíveis para você relaxar, sentar, assistir, tomar um chopp gelado. Então, venha você, meu convidado, Chopp Octus é o chopp convocado para driblar sua sede, Vitão. Com certeza, Wesley. E quem tá em casa fica naquela, né? Onde é que eu vou ver a seleção? Com quem eu vou assistir? Então, também uma oportunidade para chamar a galera, chamar os amigos, a família, a namorada e assistir a estreia da seleção brasileira na Cervejaria Octus, né? É verdade, vai ser um dia após o Dia dos Namorados, então você que está namorando, você que já é casado, noivo, uma oportunidade para levar a sua esposa, para levar o maridão lá para assistir o jogo. Então, temos ingressos do estilo individual, temos ingressos duplos, temos ingresso quarteto, ficando a partir de R$ 90 por pessoa para você beber à vontade. Teremos comida vendida fora a parte, então teremos uma parceria com Seu Nelson na Brasa, com Village para vender pizza, hambúrguer, espetos, água, refrigerante vendido fora a parte, mas incluso Open Chopp para você. Para comer e para beber, agora eu quero saber de você, Wesley. Qual o seu palpite para o jogo de logo mais? Eu digo a você, Vitão, que eu acho que vai ser uns 3-1 para o Brasil. Pô, tá confiante, hein? Confiante. Muito obrigado pela sua participação, Wesley. Com certeza você que está aí em casa já sabe onde vai acompanhar a seleção brasileira na noite deste sábado. E agora eu quero falar sobre outro assunto. No país do futebol, tem relíquias que valem mais que o troféu. O Museu do Futebol preparou uma exposição das camisas históricas usadas pelos ídolos da seleção brasileira. Vamos acompanhar. Não importa quantas Copas você viu, nem se o Brasil ganhou ou perdeu. Nesta sala, a memória afetiva do torcedor entra em campo. Aqui está a camisa de Mazola, usada na Copa de 58, do primeiro título mundial do Brasil. As camisas de Edmundo e Ronaldo Fenômeno, da final contra a França em 98, também estão expostas. A de Rivelino, de 1978, chama atenção pelo azul. No salão, também estão as camisas de Neymar, da Copa de 2014, e de Vini Júnior, da de 2022. Mas você deve estar se perguntando, mas cadê a camisa dele? Do rei do futebol? Calma! 2 andares acima, no Museu do Futebol, na Sala Pelé, você encontra a camisa com que ele jogou a final da Copa de 70. Foi com ela que ele marcou o primeiro gol, que abriu o caminho para o tricampeonato da seleção no Estádio Azteca, no México. Cada objeto desse dentro do museu, ele é um disparador de várias informações, de vários conhecimentos, mas também da nossa memória afetiva. A exposição também explica como nasceu a amarelinha. Em 1950, a camisa do Brasil era branca. Depois da derrota para o Uruguai na final do Maracanã, o uniforme virou símbolo de frustração. A solução foi lançar um concurso para criar um novo uniforme. O vencedor foi um desenhista de 18 anos. A amarelinha estreou na Copa de 54. A exposição reúne 18 camisas históricas, mas a coleção particular do Cássio é muito maior. São mais de 7.000 peças, entre times e seleções do mundo todo. A maioria está à venda. Outras, como o agasalho de Pelé na Copa de 58, são tratadas como relíquia. É um pedacinho da preservação da história do futebol. Eu falo que a gente tem camisas sim, mas aqui é mais do que uma coleção de camisas, uma coleção de histórias. A gente está o tempo inteiro tentando documentar e contar essas histórias do futebol. Muito legal a história das camisas da seleção brasileira. Eu, particularmente, gosto mais da de 1998. O resultado não foi tão legal, perdemos para a França justamente na final, mas a camisa muito bonita assinada pela Nike. O Arena vai para um rápido intervalo e na volta vamos saber se os nossos atletas potiguares e torcedores estão otimistas com o Hexa. Será? Volto já!
Eu não falei que era rápido esse intervalo? Olha só, bora falar mais sobre a seleção brasileira. Isso porque a estreia do Brasil vai ser no estádio de Nova Jersey, com capacidade para mais de 80 mil pessoas. Conheça agora o palco da partida contra o Marrocos e, claro, com transmissão do SBT. Tudo que envolve uma Copa do Mundo é sagrado. Imagina o lugar sagrado dos jogadores. Qual que é? Fala pra mim. É o vestiário. Olha aqui, ó, tudo arrumadinho. É um vestiário muito, mas muito amplo, onde os jogadores têm a possibilidade aqui, ó, de guardar seus pertences, colocar uma chuteirinha a mais, colocar aquele chinelinho, sabe? Sai do vestiário e aí é um corredor amplo aqui. Cabe muita gente, é um corredor bastante amplo e a gente vai passando. Imagina o que o atleta vai pensando na hora até chegar, sabe onde? Num lugar que é muito, mas muito sagrado. Muito sagrado. Quer ver? Vem. É o quê? É a entrada, é o momento, é a grande consagração para um atleta numa Copa do Mundo, né? Chegar num estádio como esse para jogar uma Copa do Mundo. Olha o tamanho desse estádio. É o estádio de Nova York e New Jersey, onde a seleção brasileira vai fazer a sua estreia. Ó, estamos bem pertinho aqui do gramado, né, do estádio de New York e New Jersey. E você vê que a grama está muito bem cortadinha, muito bem cuidada. De fato, olha, a nossa visão ela é muito, mas muito privilegiada aqui do estádio de New Jersey, New York. Ó, aquela trave já foi colocada, inclusive, hein? Será que o primeiro gol desse estádio na Copa do Mundo vai sair dos pés de um brasileiro ou do Brasil? A gente espera que sim, né? Evidentemente. Tomara que o Brasil marque seu primeiro gol aqui na Copa do Mundo, sábado, com transmissão do SBT, hein? Que a estrutura é diferenciada, isso não é segredo para ninguém. O estádio MetLife Stadium, que a seleção brasileira vai fazer a estreia em Nova Jersey, você acompanhou na reportagem impecável. O palco do jogo de hoje, estreia da seleção brasileira à noite contra a seleção marroquina. Uma pena de que antes da Copa do Mundo começar, os holofotes não ficaram apenas para o futebol, mas também para as questões políticas no regime migratório dos Estados Unidos. Uma pena isso, mas quero falar agora sobre a seleção brasileira, que inicia a caminhada rumo ao hexacampeonato. E as expectativas não estão apenas entre os torcedores e jogadores integrantes das comissões técnicas. Vamos falar sobre ABC e América. Os atletas das equipes potiguares também acompanham de perto a estrutura do Brasil e também a estreia da seleção na Copa do Mundo. Apostam em nomes que podem fazer a diferença na busca pelo tão sonhado título mundial. Vamos acompanhar. Entre as duas maiores equipes do futebol potiguar, ABC e América, fica de lado quando o assunto é seleção brasileira. Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, os jogadores alvinegros e alvirrubros demonstram confiança, mesmo sabendo que o primeiro desafio não será fácil. Expectativa de jogo difícil, estreia sempre é difícil contra uma grande seleção, acredito que vai ser 1-0 Brasil. Essa é uma estreia muito positiva, que toda a gente aqui que está torcendo pela nossa seleção, né? Vai ser uma estreia muito positiva. O Brasil vai ganhar, eu acho, com uma diferença grande de gols aí. A expectativa sempre é das melhores, né? A gente espera que a seleção possa fazer uma boa estreia e, consequentemente, com a vitória, né? E que, com certeza, a gente vai estar na torcida pelo nosso Brasil para que possa ser campeão. Acho que vai ser uma estreia difícil, né? Marrocos, seleção muito boa, mas o Brasil ganha. 1-0 Brasil, arrochado, mais 3 pontos para o Brasil. Além de todo o otimismo, por aqui a expectativa também gira em torno de uma final. Brasil e França, 2-0 Brasil, Neymar, os dois. Esse é o nosso Brasil, tem que ser o nosso Brasil dessa vez não passa, o nosso Hexa vem e eu acho que vai ser um clássico contra a Argentina. Mas nem todo mundo compartilha do mesmo otimismo.
Apesar da tradição e do peso da camisa amarelinha, há quem veja a seleção brasileira chegando ao Mundial cercado de dúvidas e sem o favoritismo de outras edições. Esse ano eu estou um pouco assim, com o pé atrás, porque eu não confio no treinador, no Carlo Ancelotti, né? É tanto que ele é italiano e que se ele era bom mesmo para resolver a situação da seleção brasileira, ele não deveria ter vindo aqui para o Brasil, ele deveria ter ficado lá na Itália para treinar a Itália, que a Itália 3 Copas sem participar. Acho que como todo e qualquer brasileiro, a expectativa era alta, né? Nós somos pentacampeões, sempre tem uma seleção que aonde entrar e com quem jogar ela é favorita. Acho que nós temos hoje teve tempo de preparação, temos um treinador também muito experiente, uma pessoa acostumada, principalmente lidar com grandes nomes. Então eu estou acreditando muito na nossa seleção, principalmente pelo que eu vejo dos atletas. Hoje eu vejo os atletas eles estão querendo buscar. Isso é o mais importante, quando o ser humano e quando o atleta quer. A estreia da seleção desperta diferentes sentimentos entre os torcedores. Enquanto alguns acreditam em uma campanha sólida da seleção, outros seguem ainda com desconfiança em relação ao desempenho recente da seleção. Mas uma coisa é certa: quando a bola começar a rolar, milhões de brasileiros estarão unidos diante de um mesmo objetivo: ver o Brasil dar o primeiro passo rumo ao tão sonhado hexacampeonato. De volta na seleção, vamos custar o hexa, né? Como brasileiro, a gente tem expectativa muito boa, né? Que o Brasil sempre avance como maior campeão. Eu espero que o Brasil sempre vai dentro. Eu não sei você aí de casa, mas eu tô com os atletas e com o técnico Vaguinho Dias também, que falou sobre a seleção brasileira. Todo mundo é penta, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta e eu acredito que sim. A cancha que tem a seleção brasileira, com 5 títulos mundiais, pode fazer a diferença nos Estados Unidos contra a seleção do Marrocos, viu? Estreia hoje em New Jersey. CBF, a seleção brasileira, enfrenta o Marrocos hoje à noite a partir das 7 horas. E claro que eu não estou sozinho. Fábio Pacheco e Alexandre Filho juntos para falar mais sobre as expectativas desta estreia. Sejam muito bem-vindos ao Arena. Muito bom dia. Bom dia. Prazer imenso estar mais uma vez aqui no Arena, um programa esportivo aí de maior audiência do Rio Grande do Norte. Pois é, e aí como é que está a expectativa para hoje? Pois é, cara, olha, a expectativa é o seguinte, o Ancelotti está se mostrando um treinador bem conservador, né? A gente pode ter aí, se confirmar a escalação que a gente está pensando, que a gente está imaginando, né? Ele vai ter um recorde aí de remanescentes da estreia da Copa de 2022. 8 jogadores que participaram daquele jogo de estreia contra a Sérvia podem estar em campo hoje. Alexandre, a falta de renovação faz mal ou faz bem para a seleção brasileira que estreia hoje contra o Marrocos? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Fábio. Bom dia a quem nos acompanha em casa. A falta de renovação é um símbolo do ciclo desastroso da seleção brasileira desde a última Copa do Mundo no Catar até esta Copa do Mundo agora de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. E isso fica visível no que o Fábio falou. 8 remanescentes da última Copa do Mundo podem estrear no time titular. Tem aquele quê de experiência, que é importante para uma Copa do Mundo, uma competição que agora é até mais longa, com 8 jogos, mas evidencia um pouco o ciclo desastroso da seleção brasileira. Olha só, e para ilustrar isso que o Alexandre e que também o Fábio já falaram aqui nessa entrada dos comentários, eu quero mostrar a tela com os jogadores possíveis selecionados, escalados hoje pelo técnico Ancelotti para entrar no 11 inicial de Brasil e Marrocos. Começar pelo gol. Indiscutível, Alisson Becker será o titular. A zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. A dúvida das laterais,
Danilo ou Roger Ibanhes. Na lateral esquerda, Alexandro ou Douglas Santos. Chegando ao meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães devem ser mantidos e a dúvida vai ficar na frente. Na ala direita, Luiz Henrique ou Rafinha. Na ponta esquerda, Lucas Paquetá um pouco mais aberto, quem sabe jogando pelo meio, ou Rafinha, como também joga centralizado pelo Barcelona. Matheus Cunha ou Endrick com a camisa 9 e o Vinícius Júnior lá na frente deve ser sim mais um a ser mantido na escalação do técnico Ancelotti. Mas agora eu quero saber de cada um aqui, Fábio Pacheco, Alexandre Filho, como escalariam a seleção brasileira se tivessem a prancheta do técnico italiano? A começar pelo Fábio. E aí, Fábio, como mandaria a campo hoje a seleção brasileira para enfrentar o Marrocos? Na tela também, como escalaria o Fábio? Em primeiro lugar, eu não colocaria 4 atacantes, né? Eu acho que tem que respeitar um pouquinho o Marrocos. Vive uma grande fase aí o time marroquino, né? 29 jogos invicto. E o Brasil, se botar 4 atacantes, pode ficar um pouquinho vulnerável. Então, eu acredito que ele vai no 4-3-3, com o Paquetá no meio de campo, né? E ali no ataque, né, com 3 homens somente, né? No caso aí, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. E, claro, lá na defesa, né? Ele deve ali confirmar o Danilo. Danilo é o homem de confiança dele. Eu acho que ele deve botar, assim, o Danilo na lateral direita. O Ibanhes foi muito bem no último jogo, né? Mas a dúvida minha é somente ali nesse setor. Acredito que deve ser sim o Danilo, né? Enquanto ali o Douglas Santos, o Alexandro, né? Mas eu acredito que deve ser aí o Alexandro que já vinha jogando. Douglas Santos foi testado, também foi muito bem, né? E eu acredito que é por aí. Ele deve jogar no 4-3-3, ele não vai se arriscar muito, ele vai respeitar sim o Marrocos. É um time muito veloz, o Brasil pode ser surpreendido aí no contra-ataque. E como eu falei, né? De remanescentes aí de 2022, né? Ele tem ali o Alisson, ele tem o Danilo, tem o Marquinhos, tem o Alessandro, tem o Paquetá, o Casemiro, o Vini Júnior e o Rafinha. 8 jogadores aí, né, que fizeram a estreia em 2022 contra a Sérvia. Então, o Ancelotti aí, realmente, ele está se mostrando bem conservador nesse quesito, né? E, claro, teremos a nossa grande, né, vantagem vai ser o segundo tempo, quando começar a entrar a garotada em campo, né? Entrar Endrick, entrar o Danilo Santos, entrar o Ryan. Então, é mais ou menos por aí que ele deve estar pensando. Eu vou decidir esses jogos sempre no segundo tempo, porque o primeiro tempo acho que ele vai primeiro estudar o adversário, segurar a pressão, né, tentar ali articular alguma jogada de ataque, mas para mim, na cabeça do Ancelotti, vai ser sempre assim, eu vou decidir o jogo no segundo tempo. Caramba, muita gente, viu? Muita gente repetida de uma Copa para outra. Alexandre, faria o Ctrl-C, Ctrl-V do Fábio ou mudaria alguma coisa? Teriam algumas mudanças no meu time titular. Por exemplo, as laterais. As minhas laterais, eu iria com o Ibanhes na lateral direita e o Douglas Santos na lateral esquerda. O Ibanhes é uma grata surpresa na seleção brasileira. Desde que atuou lá na data FIFA de março, sempre fez partidas interessantes, fez bons jogos. O Douglas Santos, eu iria com ele pela esquerda, porque a fase do Alexandre atual é terrível. É muito ruim a fase do Alexandre e só foi convocado porque joga no Flamengo. Porque se jogasse em qualquer outro clube, não teria sido convocado pelo futebol muito abaixo que vem demonstrando. Meu meio campo seria o mesmo meio campo do Fábio, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. O Paquetá é um jogador que algumas pessoas torcem o nariz, olham com um olhar um pouco torto para ele, mas eu acho que foi um jogador que sempre que esteve com a camisa da seleção brasileira, nunca deixou a desejar. Nunca deixou a desejar na minha visão. Eu tinha até falado aqui anteriormente que eu iria até com o Danilo Santos do Botafogo, mas não que o Danilo Santos tenha ido mal, mas eu acho que o Paquetá nos últimos jogos em que entrou, deu uma dinâmica diferente ao meio campo da seleção brasileira. O segundo tempo do jogo contra o Panamá, o primeiro tempo contra o Egito, foi um pouco mais discreto, mas eu gostei da movimentação dele, principalmente se associando com o Wesley ali pelo lado direito. Uma pena a lesão do lateral da Roma, mas é um jogador que eu tenho confiança. E no ataque eu iria com Rafinha e Vini Júnior, assim como o Fábio Pacheco, e no comando eu iria com o Endrick. O garoto está pedindo passagem, vários jogadores já atuaram ali na posição, nenhum agarrou a camisa 9 da seleção brasileira. E o Endrick sempre que entrou bem, fez gol, ajudou a decidir jogos, como foi contra a Croácia na data FIFA de março. Entrou bem contra o Egito,
no último amistoso do último sábado, então eu iria com o Endrick no comando de ataque. E assim como o Fábio, também não iria com a linha com 4 atacantes. Eu acho que não deixa a seleção brasileira mais ofensiva e deixa a seleção brasileira mais exposta, principalmente quando perde a bola, porque a marcação alta não está encaixada. E quando o adversário quebra a primeira linha de marcação da seleção brasileira, tem todo o campo para correr, e aí a seleção brasileira tem que estar o tempo inteiro correndo para trás. Então eu iria um pouco mais resguardado, respeitando o Marrocos. É uma boa seleção, melhorou desde a última Copa do Mundo de 2022 no Catar, e olha que ela foi semifinalista. Acabou perdendo o título da Copa Africana de Nações, ganhou depois ali no tapetão, mas em campo acabou perdendo para Senegal. Mas é uma boa seleção, então a seleção brasileira tem que ter muito cuidado. E o que o Fábio falou em relação ao banco de reservas, eu concordo com ele. Em relação ao elenco, jogadores vindo do banco de reservas, principalmente no setor ofensivo, a seleção brasileira é uma das seleções que tem mais opções para mudar jogos durante a competição. E olha só, o Marrocos volta a ficar frente a frente com o Brasil, porque o ciclo ele começou justamente com um amistoso internacional contra o Marrocos. O técnico era Ramon Menezes e a seleção brasileira perdeu para aquele Marrocos que ficou entre os 4 melhores do último Mundial. Eu quero saber agora o que vocês acham sobre o corte do Wesley e sobre o Ederson ter sido chamado. Ele que inclusive, né, o técnico Ancelotti segue fazendo algumas mudanças nos treinamentos. Inclusive, nesta semana, treinou o Ederson como lateral direito. Seria ele o melhor nome a substituir o Wesley, mesmo sendo um volante? Mais um para a equipe do técnico Ancelotti? Nesse ponto é difícil de entender realmente a cabeça do italiano, né? Porque depois ele chega e diz que precisa de mais um homem de meio de campo para completar ali, né, a carência de homens que ele tem nesse setor. Mas era óbvio, ele tinha que ter chamado o João Pedro, na minha opinião. É o jogador aí que foi realmente, né, injustiçado nessa convocação. Era a hora, sim, dele tentar corrigir esse erro e trazer o João Pedro. Eu acho que Ederson não tem nada a ver, né? Ele já tem ali o Fabinho, né? Já um bom reserva ali também no meio de campo. Não precisava trazer o Ederson. É aquilo, né? O Ancelotti, na minha opinião, ainda, né, ele está muito conservador. Ele não está ainda pensando em ganhar essa Copa. Ele está pensando, né, em chegar, pular algumas fases, mas não ser campeão. Então, ele não está levando ainda o que a gente tem de melhor, está apostando ainda nos jogadores remanescentes, né? Ele quer fazer uma Copa ali só para se sustentar, né? Já tem um contrato dele garantido por mais 4 anos, mas não é, né, aquele treinador que está, né, planejando ser campeão aí da Copa do Mundo. Vai trocando o pneu com o carro andando, talvez até tentou fazer uma alteração para justificar um erro que ele teria feito na convocação e não colocar mais um homem de meio campo. Eu quero saber de vocês agora o palpite para o jogo de logo mais, Brasil e Marrocos. Começa pelo Alexandre aí. E aí, Alexandre? Olha, sem muita confiança, eu vou apostar em um 2-1 para a seleção brasileira. Sem muita confiança. E o Fábio? Cara, eu ia até no empate, viu? Mas vou ter que ser otimista, né? Vou placar também de 2-1, acredito aí que dá sim para vencer o Marrocos com muita dificuldade, né? Não vai ser fácil segurar o Brahim Dias, né? O lateral direito deles também é muito bom, é um jogador ali muito ofensivo, mas vamos ser otimistas, eu acho que dá para vencer aí por 2-1. E olha só, vamos falar agora sobre Série D do Campeonato Brasileiro, porque após um final de semana sem jogos, a última rodada finalmente chegou, vai ser no próximo domingo, jogos simultâneos, todos às 3 horas da tarde. Vamos passar pela tabela de classificação e também pelos jogos que terão as equipes potiguares. O Central vai enfrentar o Laguna, o América em casa vai pegar o Souza, enquanto o ABC... Ou melhor, o América fora de casa vai enfrentar o Souza e o ABC vai encarar a equipe do Maguari. Eu quero saber dos amigos a expectativa para a última rodada. Equipes potiguares já classificadas para a próxima fase, também ficar de olho na outra chave. O América pode pegar o Fluminense do Piauí, o ABC, o Tirol, que é uma equipe cearense que investe mais nas categorias de base, e o Laguna, mas sem chances nenhuma de classificação. É uma rodada mesmo para se reafirmar e quem sabe até não tentar tomar mais cartões amarelos. Uma rodada, né, só para confirmar, acho que ali a classificação, né, a tabela. Acredito aí que o ABC não vai ter muitas dificuldades para vencer o Maguari, né, aqui em Natal. E o América, sim, ele pode encontrar, né, sim, dificuldades lá contra o Souza no Marizão, fora de casa. Tem essa questão aí dos jogadores pendurados com cartões amarelos. Eu acredito também, né, que tanto o ABC como a América deve sim entrar com algumas reservas, justamente para evitar o terceiro cartão amarelo e ficar de fora do mata-mata, né?
porque, segundo a regra, quem virar o mata-mata aí com dois cartões amarelos vai zerar na segunda fase. Então, pode ser uma estratégia aí de Vaguinha, também de Ranieri, né, principalmente aí o ABC que tem Igor Bahia pendurado, né? O América tem seus zagueiros aí também pendurados. Eu acredito que deve ser um jogo assim, como é que eu vou dizer, aquele jogo para realmente manter ali, né, a classificação sem maiores mudanças, né? Acho que tanto a ABC e a América vão entrar em campo aí só para confirmar essa primeiro e segundo lugar. E, claro, aí sim, iniciar a preparação para o mata-mata, como você falou, né? Tem aí o Tirol, que pode ser o provável adversário do ABC, e também o Fluminense do Piauí. Acredito que essas equipes aí do Piauí não, nesse momento, né, não vão colocar medo aí, tanto o ABC como a América, porque já tem a vantagem, né, adquirida aí do mando de campo para o jogo da volta. Pois é, o América tem muitos jogadores defensivos mesmo pendurados. O próprio Guilherme Paraíba, o Ricardo Luiz, inclusive, não viajam. Lucas Rodrigues, Evandro Copete, Aruá e Galvão, jogadores pendurados. O técnico Vaguinho Dias, em contrapartida, não pretende poupar tantos atletas contra o Maguari. Ele pretende apenas o João Pedro, que está em transição física, e o Dudu Mandai, que esse sim toma bastante cartão amarelo e vai substituir pelo Jefferson Vinícius, que quer dar um pouco mais de minutagem. Alexandre, o Vaguinho Dias, pelo fato de não ser tão conservador e colocar mais o time em campo, até visando uma continuidade do trabalho mais forte para o mata-mata. Ele está certo? Ele tem que mesmo fazer com que a equipe tenha mais minutos? Sim, Vitor. O ABC e o América agora vieram de um intervalo de 15 dias, deu para descansar e retomar ali o físico de alguns atletas. O jogo do ABC é uma casca de banana, o Maguari ainda briga por classificação, precisa de um empate ali para garantir a sua classificação à próxima fase. O ABC ainda pode perder a liderança em caso de tropeço e em caso de vitória do América contra a equipe do Souza. E tanto a ABC quanto a América podem decidir outros classificados no grupo, né? Tanto a equipe do Souza quanto a equipe do Maguari ainda brigam por classificação, além do time do Central que enfrenta o Laguna, ou seja, os 3 potiguares envolvidos ali em possíveis classificações ou não para a próxima fase dos outros times do grupo. Então, acho que a ABC é garantir a liderança, dar mais minutagem aos seus atletas, manter a boa sequência que o ABC vem tendo, fazendo bons jogos, com boas atuações. Assim como o América também, o América um compromisso um pouco mais complicado, fora de casa, contra a equipe do Souza. A gente sabe as dificuldades do Marizão, gramado, muito pesado, enfim. Então, acho que o Ranieri Ribeiro faz certo, poupar alguns atletas, tem muitos atletas pendurados, né, diferente ali da equipe do ABC. Acho que é só para confirmar ali primeiro e segundo lugares, que já estão confirmados, inclusive, né, os 2 potiguares serão os 2 primeiros do grupo. Então é só para confirmar ali e cumprir tabela. E o ABC, só para falar em relação ao grupo A7, né, que os adversários que o ABC pode enfrentar, o ABC pode ter pelo meio do caminho Tirol, Atlético do Ceará ou Altos do Piauí. O América, no momento, estaria enfrentando o Fluminense do Piauí, também pode ter alguma alteração, mas a equipe do ABC vai pegar os 3 piores adversários do outro grupo, possivelmente na próxima fase. Com certeza, viu? Alexandre, vamos passar pela tabela de classificação. O ABC na primeira colocação tem 20 pontos, o América atrás na segunda tem 18. O Maguari na terceira colocação tem 13 pontos e o Souza na porteira do G4 do grupo A8 tem 10 pontos. O Central na quinta colocação com os mesmos 10 e o Laguna sem chances de classificação apenas para cumprir tabela ou, quem sabe, atrapalhar a vida de alguém na Série D do Campeonato Brasileiro, tem apenas 2 pontos. A quarta ou a terceira vaga ainda estão em jogo. O Maguari precisa confirmar essa classificação contra a equipe do ABC e vai caber ao Souza e ao Central também lutar por uma vaga na próxima fase. É a última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Muita atenção para as equipes. Muito obrigado pela participação, Alexandre Filho, Fábio Pacheco. Vamos estar de olho na Copa do Mundo. Mais tarde tem jogo da Seleção Brasileira. E você tem mais um motivo para conferir os jogos da Copa aqui no SBT. Você vai acompanhar as partidas praticamente em tempo real, o que não acontece, por exemplo, no streaming, que exibe com delay. E é o caso do sinal que tem um atraso. Vamos ver a explicação nesta reportagem.
Futebol é mesmo imprevisível, como dizem, uma caixinha de surpresas. Mas se tem um palpite que é certeiro, é que quem acompanha os jogos não no estádio, mas por meio de telas, dificilmente vai ver a mesma jogada no mesmíssimo tempo. Por exemplo, você já teve a impressão que gritaram gol em algum lugar e você não viu nada? Já tive várias vezes. Se a gente tá assistindo, a pessoa gritar gol lá, a gente tá aqui e não escuta nada. Como que vai saber? No futebol, não tem nada tão chato quanto perder a emoção do gol porque o vizinho gritou primeiro. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. Aí você sabe a importância lá fora. Cadê o gol? Várias vezes é gol lá fora e aqui nada. E aí, gol de quem? Esse atraso tem explicação. É que cada meio de transmissão tem a própria forma de chegar às telas. Na sala, parte da turma acompanhava a eletrizante final da Champions League pelo SBT, na TV aberta. Neste outro cômodo, metade da torcida optou por ver a partida entre PSG e Arsenal numa plataforma de streaming. Na TV aberta, o Paris Saint-Germain acaba de empatar o jogo. Tem um estudo feito por uma empresa especializada, estudo exclusivo, que revela que quem acompanha transmissões esportivas na TV aberta acompanha o jogo praticamente em tempo real, enquanto que quem vê pelo streaming enfrenta um grande atraso. Aqui, por exemplo, o pênalti ainda vai ser batido. Vocês acham que vai ser gol ou não, pessoal? Bom, pelo barulho, né? Portanto, assistir a Copa pelo SBT vai garantir que você, com uma simples antena, veja os gols em tempo real. É que a TV aberta é transmitida pelo ar, em linha reta. Assim que a câmera capta o gol, a antena da emissora envia o sinal que viaja praticamente na velocidade da luz até a antena da sua casa. É o verdadeiro ao vivo. Já no caso do streaming, o caminho é a internet, onde o fluxo é diferente. O sinal precisa ser codificado, compactado e passar por diversos servidores. Depois decodificado no aparelho final. Além disso, para evitar travamentos, a imagem não é transmitida de forma contínua, como na TV, e sim por fragmentos. São mais etapas, por isso o atraso pode chegar, de acordo com o estudo, a 11 segundos. Quanto mais usuários assistindo a um jogo pela internet, maior a chance do atraso aumentar. Para a Copa de 2026, a família Oliveira já decidiu. Vai torcer junta, unida, na mesma sala e sintonizada num único canal. SBT, lógico, sempre. Porque é o melhor canal do Brasil, né? Se ele falou, tá falado, né? Futebol, Copa do Mundo é aqui na tela do SBT, em tempo real, sem delay, sem atraso, para você conferir tudo em tempo real. E o Arena vai para um rápido intervalo, mas calma, que na volta, a equipe do RN de boxe conquistou 7 medalhas em uma competição em Campina Grande e você vai ver. Volto já! Voltamos com a Arena agora para falar de um projeto social que está mudando a vida de muitas crianças. Estou falando do Centro Esportivo do Conjunto Gramoré, que revela muitos talentos. E para falar mais sobre o assunto, vamos receber o presidente Carlos Mota e a professora Vanderleia. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Arena. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Bom dia, é um prazer em estar com vocês para interagir e falar do Centro Esportivo do Conjunto Gramoré. Como funciona o Centro Esportivo? Qual a proposta dele? Tem muito futebol para a criançada, né? Isso. Funciona diariamente, né? E trabalhando com várias categorias, né? Do masculino e agora com o feminino. Na realidade, é um projeto audacioso, né? Um projeto social. Eu acredito que, com toda a humildade, um dos melhores, ou melhor, pelo fato da gente ter procurado sair e buscar ajudas para poder fomentar o esporte, principalmente o social. O Centro Esportivo do Conjunto Gramoré, fora ele, tem mais 21, mas hoje o Centro Esportivo do Conjunto Gramoré é totalmente organizado e a gente pleiteia e fomentando através da lei de incentivo, tanto estadual quanto federal. Lá nós temos lá mais ou menos 120 crianças, entre o futebol, a capoeira
E agora estamos implantando também o Muay Thai para ver se a gente consegue descobrir talentos. Olha, e para você que está acompanhando e viu o Carlos Mota falar, com certeza lembrou no dia 4 de dezembro de 1996. Foi de cabeça no segundo palco que ele colocou o América na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber qual a importância de ter um atleta com história na primeira divisão do futebol nacional, junto das crianças. Eu acredito que o que nós fizemos pelo futebol do Rio Grande do Norte e pelo futebol do América, eu acho que está marcado até hoje, né? A gente vivemos aquele momento de 96 até os dias atuais. A gente fica feliz pelo que o torcedor, não só do América, né? Tanto de ABC, de Alecrim, hoje eles nos reconhecem justamente pelo aquele gol, e a gente comandando um centro esportivo onde nós temos crianças desassistidas e a gente procura repassar algumas situações. Aquele gol marca a nossa história, a nossa trajetória, e acredito que nos deixa feliz pelo fato de estar fomentando o futebol, o qual nós nascemos numa comunidade tão carente, que é o Paço da Pátria, e aquele gol para a gente marcou nossa trajetória até os dias atuais. Com certeza, é lembrado até os dias de hoje. Professora, e como as pessoas podem fazer, os pais, as mães, para fazerem com que os filhos que moram ali perto, pelo Gramoré, pelo Pajuçara, também façam com que os seus filhos, os seus sobrinhos, também façam parte agora desse projeto? O projeto ele atende crianças desde 7 anos até 20 anos. Então, assim, os pais que interessarem em colocar as crianças, é só procurar a sede, né? Procurar o professor Paulo, que é o assistente social, que dá todo o trabalho de suporte lá aos pais e às crianças. O projeto, eu resolvi me somar, né? Porque Mota conseguiu trazer tanto assistente social para dentro do projeto, como psicólogo. Nós temos cobertura de mídia. Ele faz o maior esforço para ter todo o material de treino. Hoje eu não posso dizer que vou dar um treino e não ter um material para me fazer o trabalho. Então a gente está sempre ali, eles estão sempre ali dando suporte que a gente consiga executar um bom trabalho com a criançada. Então todos que moram na comunidade adjacente ao clube ali, podem procurar a sede e tentar uma inscrição. E tem que fazer isso rápido, porque como a procura está sendo grande, quase todas as categorias já estão com o número máximo de alunos. E não é só o trabalho coletivo, não é só o trabalho físico, envolve toda uma cadeia, tem a psicologia também. Então tá na tela o número para você ver qual é e também fazer esse contato e tentar fazer a inscrição do seu filho junto ao projeto do Gramoré. Quais são as principais necessidades que também quem pode chegar junto, também fazer um patrocínio junto ao projeto do Gramoré? É verdade, Vitor. Hoje a gente tem um apoio gigantesco a nível nacional, que é da Neo Energia, o qual a gente agradece demais pelo suporte, pelo apoio que a Neo Energia vem nos dando lá, praticamente diariamente. A gente tem que estar lá no centro esportivo para que a gente possa receber essas crianças. Eu acredito que essa psicologia, esse setor social é super importante. Basta você fazer o contato conosco no telefone que está na tela, através do Instagram, que a gente vai receber qualquer atleta lá e dar as diretrizes para que possam ser inscritos dentro do projeto. Com certeza, ó. E eu não vou deixar vocês livres do palpite para o jogo de hoje. Qual é o placar para Brasil e Marrocos? O meu palpite é um 3-0. Eu acredito que o Brasil tenha um potencial grande de ataque. Está um pouco assim indeciso ainda o treinador, com certeza, mas ele ainda vai conhecer o poder e a potência que é o Brasil. Chegou num jogo valendo realmente. Eu tenho esperança que o Brasil vai se superar. E a gente ainda vai para o jogo com aquele quezinho daquela derrota para o Marrocos, né? Então, os meninos vão com a faca nos dentes. Ó, tá confiante, hein? Eu vou estar junto com ela aqui, 3-2. 3-2. Pois é. Brasil 3-2. Dos últimos 8 jogos, a seleção brasileira só não tomou gol em 1. Então, também acredito que a seleção tenha a defesa vazada neste jogo, viu?
muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso no projeto, que com certeza tem muito prestígio do povo da Zona Norte e de toda a capital do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela participação. Olha só, o Boxe Potiguar segue colecionando bons resultados fora do estado. Foram 9 atletas e 7 já subiram ao pódio. Resultado comemorado pela Federação de Boxe do Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui na Academia Astro, Academia Sombra Fight, aqui na Praia do Meio, na leste da capital. Mostrando ao fundo, tem alguns atletas. E tem um aí, a Monique de Fátima, que medalhou, que eles participaram da Copa Campinense em Campina Grande e foram levados pela Federação do Rio Grande do Norte de Boxe. Aqui ao meu lado está o Luciano Fiuza, que é o diretor técnico da federação, vai falar mais sobre esse evento e a importância dele para o Rio Grande do Norte no boxe. Luciano, o pessoal conseguiu medalhar lá, né? De 9, se não me engano, ganharam 7, não é isso? Foi um resultado muito positivo nessa campanha. Foram 9 atletas, 7 vitórias e de um evento que é homologado pela Federação da Paraíba. Logo mais teremos outro também em Lucena. E esse resultado eu reputo como muito positivo porque ele já é uma peneira. Esses eventos que estão acontecendo, eles já são uma peneira para a etapa cadete e juvenil do Brasileiro de Boxe, que vai acontecer em setembro em Mato Grosso do Sul. Uma performance muito boa, né? De 9 com 7 vitórias, muito importante, destacando o Rio Grande do Norte. Com certeza, né? Foram lutas bem aguerridas, né? A nossa atleta Monique, ela também fez uma luta de apresentação, porque não tinha adversário no peso para ela. Foi uma luta muito boa também, muito dura, e mostrando o potencial do boxe que nosso estado tem e está desenvolvendo. Aqui ao meu lado já está a Monique de Fátima, ela que medalhou lá em Campina Grande, na Copa Campinense. São atletas que foram referendados pela Federação Norte-Grandense de Boxe. Ela está dando uma descansadinha aqui, porque acabou de treinar com Sombra ali. Você botou até o Sombra para correr também, né, que eu estou sabendo já. Como é que foi lá em Campina Grande? Foi ótima, experiência incrível. Minha primeira luta, inclusive. Eu lutei com uma menina mais pesada do que eu, um pouco maior que eu também. Por isso as duas saíram medalhando, mas foi uma experiência incrível, gostei muito da minha luta. E pretendo lutar muito mais em outros eventos. Vai ter o brasileiro agora, em agosto. É no Mato Grosso? Vai ser no Mato Grosso. E eu vou estar participando lá. Quer dizer, essa Copa Campinense aí foi um treino muito massa para que você possa chegar lá, né? É verdade. Foi uma preparação assim boa e eu estou me preparando mais ainda para chegar lá no brasileiro. E a preparação aqui tá boa na academia? Tá ótimo. Newton Sombra é esse cara aqui, mais conhecido por Sombra. Camisa do boxe, o boxe está no coração e a galera tá treinando lá atrás, né? O boxe está no coração e na alma. E a galera aí tá todo vapor. O campeão agora dia 12, agora próximo mês, e Monique tá todo vapor aí pro brasileiro. O brasileiro agora sendo Mato Grosso. Mato Grosso, e com certeza uma medalha a gente vai trazer, viu? A gente tá levando 4 atletas, a gente quer trazer as 4 medalhas, a gente vai treinar forte para isso. Estamos com uma equipe boa e com certeza vai ser 4 atletas e 4 medalhas. Pois é, então isso dá um prazer enorme para você, sendo que você fica até emocionado, é muito bom, né? Na verdade, sempre foi meu sonho competir em qualquer evento de boxe fora do estado, no brasileiro. Já que eu não consegui, hoje como gestor, eu estou fazendo o sonho que era meu, fazendo os outros realizar. Tem um detalhe importante, viu? Eu só não vou desafiar o pessoal aqui que eu estou sem tempo, gravando muita matéria, não dá. Pois é, viu? Muito interessante essa reportagem sobre o boxe do Rio Grande do Norte que segue crescendo. Mas olha só, tudo que é bom também chega ao fim, mas não fique triste não, que no próximo sábado a gente está aqui de novo falando sobre o Copa do Mundo. Agora vamos falar sobre a segunda rodada. No próximo final de semana, a seleção brasileira vai enfrentar a seleção do Haiti, viu, no dia 19, na sexta-feira. Mas antes disso, eu vou te falar, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. No próximo sábado estamos juntos mais uma vez. Valeu!